Essa é a tela inicial do sistema, um menu bem intuitivo e tranquilo aqui do lado. Então ele vai se expandir à medida que você clicar e vai aparecer as opções. Mas antes disso, a gente tem a opção de escolher o tema, como esse aqui Dark, ou o tema Light. Aqui em cima ele tem algumas notificações, as notificações de vendas e de campanhas. E aqui a gente também tem um log de atividade. Cada um dos usuários vai registrando as suas atividades aqui dentro do sistema. Isso é importante para a gente poder acompanhar. Então, esses três aqui, eles ficam aparecendo direto. No caso, o chat ao vivo é um dos principais, onde você consegue acompanhar todas as suas conversas. E aqui é o grande ganho do sistema. Você consegue ter mais de um número da API oficial. Dependendo do plano, você pode ter até 5 números conectados aqui ao mesmo tempo. Então, você pode selecionar e aí tem as conversas. Você pode abrir, vão ter as conversas. Tem várias funcionalidades aqui. Não vou entrar em detalhe nesse momento. Dentro desse mesmo menu aqui do chat ao vivo, você tem a parte de fazer disparo em massa. Você pode criar disparos. Você consegue monitorar as mensagens que você já tem aprovada. Você pode criar formulários. Aqui você pode criar um web chat e vai ficar um pop-up, igual esse aqui aparece do lado direito. Você pode ter esse pop-up no seu site, direcionando para o número que está conectado ao seu sistema. É só você criar aqui, vai gerar um script e você cola lá no seu site. Aqui você consegue listar os números que você quer bloquear para não ter a possibilidade de enviar mensagem para essa pessoa novamente. É uma lista de bloqueio, uma blacklist. Aqui é a parte de fazer automações para o Instagram. Então, essas automações no formato comente alguma coisa para receber alguma mensagem, algum conteúdo no direct. Aqui é que você vai fazer essas automações. Escolher qual a publicação, qual a palavra-chave que vai ser comentada. E aqui você tem um relatório. Quantas mensagens foram enviadas, recebidas, um custo estimado de acordo com as mensagens que são enviadas pela API oficial. E aqui a parte de configurações, onde você conecta os seus números da API oficial e também o seu perfil do Instagram. Aqui a gente tem um menu que é bem interessante para quem tem equipe comercial, várias pessoas, que às vezes tem alguma dúvida sobre o projeto ou produto vendido. Então aqui o dono ou o gestor, ele pode criar, aqui a gente chama de artigos, ele vai criar informações sobre o produto. As principais dúvidas que os clientes têm, ele pode listar aqui, e aí a própria equipe, ao invés de ficar perguntando o tempo todo, ela vai vir aqui, é um tira dúvidas, ela só vai perguntar, aqui embaixo, olha, ela vai perguntar alguma coisa, como faz isso, como faz aquilo, e aí o próprio sistema já vai exibir essa mensagem, é só ela copiar e mandar a mensagem para o cliente. Aqui a gente tem toda a parte do CRM, então aqui é a parte do relatório do CRM, a gente tem a lista de contatos, a gente tem a parte do pipeline, onde você consegue esse formato Kanban e editar da forma que você quiser, criar quantos Kanbans você quiser. Aqui é uma parte de público, onde você consegue criar públicos aqui dentro. Então você consegue fazer segmentações e através de, por exemplo, uma etiqueta, um público tem etiqueta X. Você pode unir todas essas pessoas em um lugar só. Você pode exportar isso depois para, por exemplo, criar públicos lá dentro do Facebook ou do próprio Google. Aqui tem uma agenda. Essa agenda, ela funciona tanto como um calendário mesmo, como um gestor de tarefas. Você pode colocar suas tarefas aqui, você vai adicionar, vai botar data, hora, o que é, e depois ela vai ficar aparecendo aqui na sua agenda como um calendário, como tarefas. Você pode também fazer agendamentos de reuniões. Aqui nessa parte de agendamentos, se eu colocar aqui em configurar agenda, eu posso criar um novo agendamento. E aí eu disponibilizo esse link, de fato, ele é um link público, e é o usuário que clicar nesse link, ele vai ter a possibilidade de agendar, baseado no horário que você setou aqui, disponível. Aqui tem uma parte de ranking de performance, de acordo com a equipe. Aqui não tem informações, porque nesse projeto em si não tem equipe. Aqui é um painel de supervisor, no caso, a pessoa responsável por acompanhar os atendentes da equipe. Aqui vai ter algumas métricas para ele. E aqui tem uma parte que é bem interessante, que é de recuperação de vendas. Então, quando tem uma venda com status de pendente, aqui ficam as informações desse usuário, e aí é possível entrar em contato, baseado nas informações que a gente já tem aqui. Ele geralmente vai pegar o e-mail, o telefone dessa pessoa, o produto que ela tentou comprar, o valor desse produto. Então, a gente tem algumas informações para entrar em contato com essa pessoa e tentar converter a venda. Aí tem toda a parte de tráfego e também vai entrar a parte de relatórios. Ele filtra aqui tanto pelo Meta quanto pelo Google, e tem todos também. Tem filtro de datas, tem gráficos, tem relatórios. Ele tem uma parte aqui que é a parte de gerenciador de anúncios. Então, é basicamente um espelho do gerenciador de anúncios. Aqui você consegue pausar e ativar campanhas, você consegue editar orçamentos e acompanhar de fato as campanhas que estão ativas. Aqui você consegue criar regras de automação para essa parte do tráfego. Então, baseado em alguns dados, você pode aumentar, diminuir o orçamento, pausar a campanha. Esse aqui é um monitor por hora, então ele vai medir
com base nas campanhas que você tem. Essa parte aqui ele pega só do Facebook, mas você consegue acompanhar hora a hora o gasto que teve. Então, nesse caso aqui, é focado em venda mesmo. Geralmente, quem tem e quer ver esse painel de visualização, vai visualizar nesse formato, que é venda. Então, ele tem as principais métricas, clique, CTR, e você vai acompanhando aqui por hora. Aqui é uma parte de configurar e criar funis de vendas. Então, você, nesse formato aqui, como se fosse uma automação, você vai criando as etapas do seu funil. E ele também tem uma parte de visualização de criativos, com as métricas dos criativos. Aí sempre ele vai exibir aqui com a parte de investimento, CTR, enfim, as métricas que tiver, ele vai exibir aqui. Igual, por exemplo, quando for venda, ele vai exibir venda, e quando for lead, ele vai exibir lead. Passando agora para a parte de BI. Aí tem vários relatórios aqui, não é tão importante nesse momento, mas ele vai exibir vários dados aqui. Aí alguns dados precisam estar preenchidos de forma correta para serem exibidos aqui. E aí tem a parte de ferramentas. Uma das principais é a parte de automação, onde você consegue criar várias automações, e aí você só vai clicando aqui e adicionando os novos cards. Aqui geralmente tem os gatilhos para iniciar algum fluxo, tem a parte de comunicação, que é a parte das mensagens. Você pode mandar o template aprovado pelo Meta por aqui, tem algum tipo de menu interativo que são opções que o usuário pode responder. Enfim, tem bastante opção. Tem a parte do agente de IA, onde você vai configurar os seus agentes de IA. Tem a parte do CRM, que você pode fazer alguma ação lá dentro do CRM. Tem a parte de integrações, que inclusive a gente tem bastante. Então, webhook, então você pode enviar vários dados daqui ou pegar dados. Então, você traz através das automações. Você pode enviar os eventos, por exemplo, conversas no WhatsApp que geraram uma venda. Você consegue, através da própria automação e da integração nativa que o sistema tem com o Meta, enviar um evento de conversão. Isso é bem bacana. Você consegue criar públicos lá dentro do Meta. Então, conforme um lead chega para uma campanha específica, você já pode automaticamente adicionar esse lead lá dentro desse público. E aí você não precisa ficar subindo lista manualmente. Ele tem integração com o Google Sheets, então você pode enviar os dados lá para o Google Sheets, atualizar a linha ou criar uma linha. Tem a parte do agendamento, como eu falei, ele é vinculado automaticamente com o Google Calendário. Ele tem integração nativa também com o Active Campaign. Então você consegue também adicionar etiqueta, remover etiqueta, escrever o lead numa lista, remover de uma lista, criar ou atualizar algum contato lá dentro. E tem uma parte avançada aqui, que é um randomizador. Tem a parte de operação de campo. Ele vai ler algumas informações do campo do usuário ali para poder fazer alguma mudança. Você pode até executar um JavaScript. Então você clica aqui e, sei lá, se tiver alguma função, algum filtro, alguma lógica que precisa acontecer, você pode colocar em um JavaScript, tudo aqui dentro da automação. Aí adicionar uma nota interna é só mais para os usuários mesmo visualizar. E aí nesse mesmo menu de automações, você tem a possibilidade, né, de criar os agentes de IA. Então você pode criar quantos agentes você quiser. Já tem aqui já uma pré-configuração para facilitar quem não sabe criar os agentes de IA, mas caso você queira, você pode criar também, ó. Aqui você bota aqui em avançado, e aí você vai criar o seu próprio agente de IA. Você é livre para escrever aqui o seu prompt da forma que quiser. Aqui tem uma base de conhecimento, que é bem interessante. Você pode criar sua base de conhecimento, por exemplo, colocando um título e descrevendo o conteúdo. Então, se você colocar aqui um conteúdo num formato perguntas e respostas, que geralmente é feito pelos seus clientes, pelos seus contatos, isso aqui se torna, depois você salva, isso aqui se torna uma base de dados. Ele fica num formato dentro do próprio sistema bem leve e fácil para o agente de IA consultar, e aí o agente de IA depois ele pode consultar. Aqui, quando eu clico para editar um agente de IA que já está pronto, eu tenho a opção de escolher a base de conhecimento. E aí você pode ter várias bases de conhecimento, é só você selecionar uma das bases de conhecimento e pronto. Ela já passa a fazer parte desse agente de IA para ele consultar quantas vezes ele precisar. Aqui são os templates prontos aqui de algumas automações que você pode importar para não precisar criar do zero. Você pode criar campos personalizados, etiquetas. Aí aqui é um trigger para pipeline, para fazer automação lá dentro. Tem uma parte aqui de pós-venda, que é para você fazer pesquisa de NPS. Uma parte bem interessante, que é o formulário. Você pode criar formulários. Então, igual algumas plataformas têm um formulário que você cria e coloca direto na sua página, por exemplo, uma página de captura, um formulário que vai capturar nome, e-mail e telefone. Você pode criar ele aqui dentro. Aqui está um fundo transparente, né? Então, esse formulário ele vai ter esse formato aqui, ó. Esse que está criado e está em uso. Então, é só pegar o script que é gerado daqui e colocar lá dentro da minha página. Eu já vou ter os leads chegando de forma automática aqui dentro do sistema. E aí ele vai pegar o TM, vai pegar a origem do cadastro, pega dispositivo, pega a localidade do usuário, sem mesmo ele
preencher esses dados. Já pega tudo de forma automática. Você pode editar o visual, enfim. Aí depois é só você pegar o script, que é gerado aqui, ó, e você cola esse script aqui na sua página e pronto. Não é um script pesado, não fica carregando, demorando carregar. É tudo otimizado e funcional. Tem uma parte aqui que ainda está em desenvolvimento, que é a parte de quiz. Então a gente vai conseguir criar e desenvolver quiz aqui, mas é uma parte que ainda está em desenvolvimento. Ele tem a parte de tracking. Então todas as páginas que você tiver por exemplo, aquele formulário que eu acabei de mencionar, para você conseguir pegar os dados, região do usuário, a própria UTM ser passada ali dentro do formulário, você precisa colocar esse script aqui na sua página. Então, assim que você criar a sua conta aqui, ele vai ter seus dados. Você aqui em cima coloca o seu pixel lá do Facebook, coloca o seu token e ele já vai colocar esses dados automaticamente aqui. É só você copiar e colocar isso aqui na sua página. Depois disso, e coloca em todas as páginas. Depois disso, qualquer acesso que tiver a qualquer página, o sistema vai estar traqueando isso também. É que ele acompanha um pouco das atividades, da página e tudo. Aqui são alguns relatórios de pesquisa. Então, são pesquisas que são enviadas para os usuários. Aí as métricas ficam sendo exibidas aqui. Tem uma parte de alunos ou clientes, vai depender do que você vende. Mas aqui ele vai exibir os dados dessa pessoa, os UTMs de onde ela comprou, o valor, o produto que ela comprou. Se você clicar, ainda aparece mais detalhes. Então, você consegue ver tudo de forma bem detalhada. Se você quiser, daqui você já vai direto lá para o CRM para ter informações detalhadas dessa pessoa. Aqui você consegue fazer um debriefing de campanha. Então, quem faz lançamento que costuma fazer isso. Então, é só você escolher qual campanha você quer para ter esses dados de debriefing, desde que você tenha criado esses dados anteriormente, com data de início, data de finalização. Enfim, mas você consegue ter essas informações. Aqui você tem um teste AB, então é um split que você faz dentro da sua página. Basta você clicar, aqui você vai selecionar a página que você quer, você vai colocar o URL dela, no caso na versão A, e aqui na versão B, você pode mudar o nome, você coloca na versão B. Depois que tiver feito, setado a página que você quer e tudo mais, a porcentagem que você quer para cada uma das páginas, você vai pegar, ele vai gerar um link aqui, ó. É só você copiar esse link e colocar, no caso, nos seus anúncios. E aí, automaticamente, vai randomizar. Se você botar 50% para cada uma, ele já vai randomizar 50 e 50. E depois os dados vão sendo exibidos aqui para você avaliar qual página teve o melhor desempenho. E aí tem uma outra parte aqui que é bem interessante, que é a parte de gestor de grupos de WhatsApp. Só que isso aqui é só para o plano Enterprise, mas você tem a opção de gerenciar e criar e fazer as automações de grupos de WhatsApp aqui dentro do sistema. Então, você pode criar campanhas, você consegue criar modelos de mensagem e já deixar pronto aqui para depois você enviar nos grupos. Você consegue, de forma automática, criar grupos. Você edita o nome deles, você mostra aqui quantos grupos você quer criar. Ele já cria já com a descrição, se você quiser. Se você já tiver uma campanha criada e quiser vincular esses grupos que vão ser criados a essa campanha, você escolhe a campanha aqui. Você pode fazer ações em massa de abrir ou fechar os grupos. E aí, só você selecionar os grupos ou selecionar as campanhas. Aqui você consegue criar um link, e aí você escolhe uma campanha, e aí um link só vai adicionando pessoas nos grupos de forma randômica ou numa sequência. Enche um, depois enche outro. Isso funciona muito para quem faz lançamentos. E para não precisar ficar se preocupando em trocar link, caso o grupo esteja enchendo muito rápido, a pessoa só cria vários grupos, depois adiciona todos esses grupos em uma campanha, depois ela vem aqui, cria esse link aqui e só divulga esse link. Quando encher um, depois enche o outro. E aí você escolhe quantas pessoas você quer nesse grupo, o máximo, e aí quando ele chegar nesse máximo, ele vai passar para o próximo grupo. Você pode fazer agendamento de disparo nos grupos, então você escolhe a data que você quer e faz o agendamento. Aqui você pode ter uma blacklist também, por exemplo, se tem um grupo que você abre e tem alguém lá fazendo spam, enfim, fazendo alguma coisa errada. Você pode colocar aqui, se você descobriu que tem alguém aplicando golpe, é um número que você quer denunciar ou bloquear. Você pode colocar ele aqui e ele nunca mais vai entrar em outros grupos seus, mesmo que ele queira e tente, ele não vai conseguir entrar em outros grupos. Aqui você vai ter métricas relacionadas aos grupos, a pessoas, quantidade de pessoas que entraram, que saíram, quantidade de mensagens. E aqui a configuração de fazer a conexão do número que vai gerenciar o grupo de WhatsApp. E você pode botar mais de um. Você pode ter mais de um administrador do grupo de WhatsApp aqui dentro. E aí tem a parte de configurações, que são as integrações que você consegue fazer. Aí tem as integrações com os métodos de pagamento, tem a integração com o e-mail, que no caso o ActiveCampaign, você tem os agentes de IA, você consegue conectar com as principais plataformas de agentes de IA, você tem a integração nativa com o Meta, tanto para a parte dos anúncios, quanto para a parte de leads, ou seja, isso aqui é a parte do formulário nativo do Meta. Algumas pessoas fazem campanha de formulários nativos do Meta lá no Instagram, então você consegue também
jogar esses leads direto de forma automática aqui para dentro do sistema. Tem integração nativa com o Google, e aí no Google tem a parte dos anúncios, tem a parte do Google Sheets e tem a parte do Google Agenda. O webinário ainda está em desenvolvimento, mas em breve também a gente vai ter integração com o Hot Webinar. E aí tem a parte de webhook, você pode importar alguns dados de tráfego aqui dentro. Se você quiser pegar um dado muito antigo, você pode importar aqui dentro. Você pode criar usuários e gerenciar usuários aqui dentro. Você pode ter várias pessoas da sua equipe aqui dentro e gerenciar elas com funcionalidade. A pessoa pode ter acesso a isso ou aquilo. Você pode limitar esses acessos. Você pode criar equipes aqui dentro. E aqui são os dados gerais da sua conta. Inclusive, você pode setar aqui o fuso horário. Se você tiver num fuso horário diferente, você pode utilizar. O fuso horário padrão do sistema é o UTC. Então, ele é um fuso horário padrão global. E aí, se você quiser, você vai setar aqui de acordo com o seu fuso horário.